excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano é o excelso Criador. Amém. Vamos ter uma oração de vocação mesmo ao nosso Deus nessa noite. Eu vou convidar o Edgar, voz bem audível. Ore ao Senhor, invocando o Senhor no nosso meio nessa noite. Amém. Nós te louvamos porque somos teus escolhidos. O Senhor nos escolheu, nos salvou mediante Jesus Cristo que morreu na cruz. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por essa graça bendita de sermos teus filhos. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Mesmo assentados, eu quero que você abra sua Bíblia. Agora no Salmos 32, e vamos estar nos preparando para um momento de contrição, de confissão, para um momento de quebrantamento diante do Senhor, colocando nosso coração, nossa vida diante dEle nessa noite. Salmos de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão prevalecia dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos ter um momento de oração silenciosa, baseados, confiados na palavra do Senhor, que Ele nos conhece, Ele é o nosso dono, nós somos dEle, e que nessa oração alegre-se no Senhor, regozije no Senhor, exulte no Senhor o seu coração. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Porque a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Você vai cantar comigo? Está Toda a igreja projetado? pode cantar também, tá? Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, Pai, diante da Tua palavra lida, diante da Tua palavra cantada, Senhor Deus, esse momento de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Ó Deus, estamos nos derramando ao Teu altar, diante dos Teus pés, Pai Santo, para não esconder de Ti os nossos pecados. Ó Deus, mas dizer ao Senhor que nós temos falhado. Ó Deus, nós temos infringido a lei do Senhor.
nós temos quebrado os mandamentos do Senhor. Ó Deus, muitas vezes temos andado por caminhos tortuosos, caminhos que não são aprazíveis ao Senhor, Pai. E nós confessamos ao Senhor nessa noite. E nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, olha através dele para nós, Pai, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o pecado individual de cada um. Perdoa o pecado da Tua igreja. Perdoa o pecado também da nossa nação, Pai, que tem se afastado mais e mais do Senhor. Ó Deus, traga também um avivamento, Pai, dentro do nosso país, dentro das nossas igrejas, de mais comprometimento com o Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos derramar dia a dia diante do Senhor e nos aproximar, nos achegar confiadamente ao trono da graça, saber que o Senhor tem bênçãos para nós em tempo oportuno, Pai. Ó Deus, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Aceita, Pai, o nosso clamor e o nosso pedido de perdão dos pecados nessa noite, porque nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir Apocalipse 19, de 1 a 9, nos preparando para, também no momento de louvor com o grupo Querigma. Apocalipse 19, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Vou convidar o grupo Querigma que nos conduza nesse momento em oração, e após o grupo Querigma, o pastor Eliobergues estará com a palavra para nos trazer também a palavra de edificação aqui nessa noite. Enquanto o Querigma canta, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, adore ao Senhor também, com alegria, devolvendo aquilo que pertence ao nosso Deus. Amém. Salmo 122, 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somos gratos a Deus porque temos a oportunidade de estarmos reunidos para louvar e agradecer ao nome dEle. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Gratidão a Deus porque a sua graça nos alcançou. Vamos louvar com o cântico mais que uma voz. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que
eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ver mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Tu és o autor. Vamos só as vozes? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é, Senhor. Amém. João 1, versículo 1, 2, 3 e 14 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos louvar a Deus com o cântico Verbo Vivo. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus.
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, Amém. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 22, versículos 12 e 13, diz assim: E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos louvar a Deus, Alfa e Ômega. não há outro como tu.
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai. O Senhor continua nos abençoando, mesmo sendo falhos e pecadores. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o seu amor é grande para conosco, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua graça nos alcançou. E hoje nós temos livre acesso para louvar e adorar o teu santo nome, ó Pai. Continue a falar aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos ser luz para onde quer que nós estivermos, ó Pai. Que as pessoas possam ver o brilho do Senhor em nossas vidas, ó Pai. E que o seu testemunho seja levado, ó Deus, aos quatro cantos da terra, ó Deus. Continue a falar aos nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por cada vida que pôs depositar os seus dízimos e as suas ofertas, ó Deus. O Senhor continue abençoando a vida deles, no trabalho, na sua família. Continue dando sustento a cada um deles, ó Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 22 ao versículo 26. Gênesis, capítulo 49, 22 a 26. A palavra de Deus assim nos diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor nessa noite, privilégio de podermos louvar o Senhor, te adorar com as nossas vozes, e também o privilégio de lermos a Tua palavra e ouvirmos a voz do Senhor, falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. A nossa oração é para que, por meio da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor possa mais uma vez falar conosco, por meio da Tua palavra, para a edificação nossa, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma análise, uma exposição das bênçãos proféticas de Jacó, proferidas na presença dos seus filhos. O escritor utilizou 25 versículos para apresentar as bênçãos proféticas de Jacó. E deste total, 10 versículos, ou seja, 40% do texto, são dedicados a Judá e a José. Quando nós iniciamos, nós vemos que Rúben, o primogênito, perdeu os privilégios da primogenitura por causa dos seus pecados cometidos contra Deus e contra o seu pai. De modo que
os privilégios da primogenitura seriam divididos com Judá. Judá teria proeminência sobre os seus irmãos, como nós vimos no domingo passado. Jacó disse que o cetro não se arredaria de Judá. Então, com Judá e com a tribo de Judá, estaria o domínio, estaria o governo até a chegada de Cristo. E também após Cristo, porque Cristo foi o descendente de Judá. E também já afirmamos que o segundo privilégio da primogenitura, que era uma porção dupla, a porção dobrada da herança do pai, ficaria com José. E nesse caso aqui, a bênção seria distribuída com os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, os quais o próprio Jacó tomou para si e disse a José: esses 2 filhos teus são meus filhos, assim como são os demais. E assim como os demais, eles terão a sua porção igual na herança. Irmãos, nós estamos caminhando então pelas bênçãos, e a minha proposta hoje é deixar por enquanto as palavras de Jacó dirigidas aos seus demais filhos e focar aqui na bênção de Jacó sobre José, considerando que a atenção especial é dada a esses 2 filhos. Judá, 5 versículos, José, 5 versículos, e as bênçãos de José contêm muito mais palavras do que todas as demais. Então a proposta é hoje olharmos para as palavras que Jacó proferiu a José e a respeito de José. Na próxima oportunidade, então, nós retornaremos e veremos o que Jacó falou aos seus demais filhos. De uma forma bem objetiva, meus irmãos, nós podemos dizer que as palavras proféticas de Jacó a respeito de José nos fazem refletir em sua história passada, em sua realidade presente e em suas perspectivas futuras. E é com essa linha de raciocínio que nós vamos examinar aqui as palavras que estão contidas na bênção de Jacó a José. Resumiremos em 3 expressões. A primeira delas, meus irmãos, a amargura passada. Amargura passada. Esse é o primeiro tópico a ser analisado nessa passagem. E para efeitos didáticos, nós vamos inverter aqui a ordem das palavras, observando os versículos 23 e 24 antes do versículo 22. Porque dos versículos 23 e 24, nós vemos aí Jacó dizendo que estava consciente da história passada de José, que nós estamos chamando aqui de amargura passada. Quando nós lemos esses versículos, na nossa tradução, na revista e atualizada, nós vemos que os verbos estão no tempo presente. Mas a língua hebraica, o texto hebraico, nos permitiria traduzir essa passagem colocando os verbos no passado. E muitas traduções optaram pelo pretérito ao invés do presente, de modo então que, olhando dessa forma, nós teríamos a seguinte tradução do versículo 23: os flecheiros lhe foram amargos, atiraram contra ele e o odiaram. Jacó está dizendo aqui a José: José, os flecheiros lhe foram amargos, eles atiraram contra você com ódio, com hostilidade. O que foi traduzido aí na nossa versão por o aborrecem, no original está a palavra Satã, que em outras passagens da Escritura foi traduzida por Satanás. Satã significa adversário. Então Jacó está aqui lembrando a José que ele tinha uma história passada
uma história de amargura, por causa desses flecheiros, por causa dos ataques que ele sofreu de pessoas que o odiavam. A Nova Versão Internacional coloca da seguinte forma: com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade e ódio. Arqueiros o atacaram, com rancor, com amargura, com ódio, com hostilidade. Um outro tradutor coloca da seguinte forma: eles o amarguraram e atiraram nele. Meus irmãos, quem foram esses flecheiros que deram amargura a José e lhe atiraram com ódio e com hostilidade? Nós conhecemos a história passada de José. Desde a sua adolescência, aos 17 anos, na casa ainda de seu pai, depois até chegar ao Egito, e nós observamos quantas adversidades José enfrentou por causa dos seus adversários. Pessoas que lhe atiraram flechas, que lhe deram amarguras. Seus próprios irmãos. Gênesis capítulo 37 nos diz que os irmãos de José passaram a odiá-lo, passaram a tratá-lo com hostilidade, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque José era o filho preferido de Jacó. Jacó não escondia de ninguém, nem de seus outros filhos, que José era o preferido. Então, Gênesis 37, versículo 4, diz que os irmãos de Jacó passaram a odiá-lo, por causa da postura do pai. Uma segunda razão que fez com que os seus irmãos o odiassem foram os seus sonhos. José teve alguns sonhos e contou os seus sonhos. Ele disse que num dos seus sonhos estava no campo e atavam feixes, e o feixe dele se colocou de pé e os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. No outro sonho ele diz que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele, e os seus irmãos entenderam que ele estava falando a respeito da possibilidade dos seus irmãos se curvarem diante dele. E quando nós lemos Gênesis 37, meus irmãos, por diversas vezes o narrador diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo. Os seus irmãos passaram a odiá-lo e não lhes podia falar pacificamente. E o resultado, meus irmãos, nós sabemos, os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito, onde a vida lhe foi bastante amarga. As flechas dos seus próprios irmãos foram cravadas na sua alma e cravadas inclusive no coração do próprio pai, quando foi dada a notícia de que José tinha sido despedaçado por animais. A vida se tornou amarga para José. Nós vemos também que José lidou com as flechas amargas da sua patroa. Gênesis 39 diz que José foi levado à casa de Potifar, e a mulher de Potifar colocou os olhos em José e insistentemente dizia com ele: deita-te comigo, e ele sempre fugindo, como a Bíblia diz que é para fugir do pecado, fugir da tentação, fugir da cilada do diabo, até que aquela mulher armou uma cilada para José, colocou José em maus lençóis, quando teve que fugir quase que enrolado apenas com os lençóis, deixando a sua roupa para trás. O resultado daquela armadilha foi que o senhor de José, irado, ao ouvir a versão de sua mulher, o meteu no cárcere. Foram tempos de amargura, tempos de amargura. Irmãos, Jacó aqui está dizendo, os flecheiros lhe deram amargura, fizeram com que a sua vida fosse amarga, atiraram contra José e o aborreceram. E aborrecer aqui, irmãos, não é causar aborrecimento em outra pessoa, é odiar. Os seus irmãos o odiaram, as pessoas o odiaram, foram verdadeiros satãs na sua vida. E Jacó sabia disso.
Um comentarista diz o seguinte: Jacó usou a imagem de flecheiros para descrever o sofrimento pelo qual José havia passado nas mãos de seus irmãos e de seu senhor no Egito. Os irmãos de José não conseguiram falar com ele de modo civilizado e mentiram sobre ele para o pai. Além disso, a esposa de Potifar acusou José falsamente e contribuiu para que ele fosse preso. Ele, sem dúvida, os flecheiros atiraram contra aquele jovem inocente, sem qualquer misericórdia. Os flecheiros atiraram contra José sem nenhuma misericórdia, e a vida lhe foi amarga. Jacó está dizendo: José, os flecheiros lhe dão ou lhe deram amargura. Meus irmãos, mas o que me chama a atenção aqui é que nós estamos aqui observando a história passada, observando que José teve uma história de amargura, de sofrimento, de aflição, mas Jacó diz aqui que durante aquele tempo José não esteve sozinho. José não precisou passar pela sua aflição, pelos seus sofrimentos, pela sua amargura sozinho. Quando diz assim, o seu arco, porém, permanece firme, mais uma vez nós podemos colocar no passado, o seu arco permaneceu firme, os seus braços foram feitos altivos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra de Israel. Jacó está dizendo: olha, José, você passou por tudo isso, mas o Senhor esteve com você. Ele chama Deus aí de poderoso Jacó, de pastor, com P maiúsculo, e pedra de Israel. Meus irmãos, José, em momento algum, teve que enfrentar as suas aflições sozinho. Mesmo quando sentia talvez a amargura na sua alma por causa da traição de seus irmãos, por causa da cilada da sua patroa, José pôde contar com a presença do Senhor. Algumas vezes nós encontramos na história de José a seguinte expressão: o Senhor era com José, o Senhor estava com José, o Senhor era com José. Quando diz que José foi levado para o Egito, a Bíblia diz: o Senhor era com José, ou o Senhor estava com José. Quando a Bíblia diz que José foi lançado na prisão, o texto diz: o Senhor estava com José, o Senhor era com José. E eu creio, meus irmãos, que foi o fato de o Senhor ter estado com José, foi que permitiu que José se tornasse o que Jacó reconhece que ele era naquele momento. E aqui então nós passamos para o segundo tópico da nossa mensagem. Se num primeiro momento nós olhamos para a história passada, a amargura passada, no segundo momento, meus irmãos, nós podemos destacar aqui a produtividade presente. Voltando ao versículo 22, nós lemos o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Nós poderíamos parafrasear as palavras de Jacó da seguinte forma: José, você tem um passado de sofrimento e de amargura, você sofreu por causa das flechas amargas dos seus adversários, dos satãs que se levantaram contra você. Contudo, José, você se tornou um homem produtivo, você se tornou um ramo frutífero. É assim que eu o vejo. Meus irmãos, era dessa forma que Jacó enxergava o seu filho José. Quando José estava na sua presença, Jacó poderia perceber que José havia se tornado um homem frutífero, e ele diz, um ramo frutífero junto à fonte. A ideia de uma árvore que se alimenta na fonte, e ela está sempre verde, está sempre com a sua folhagem bela, sempre produzindo, e diz, os seus galhos se estendem sobre o muro. A ideia, meus irmãos, de galhos estendendo sobre o muro
é a ideia de uma planta que alguém plantou no seu terreno, mas essa planta alcançou o muro, e os seus galhos então agora se espalham sobre o muro, de modo que produzem tanto de um lado quanto do outro lado. O vizinho da igreja ali tem um pé de figo no quintal dele. Não sei se vocês já perceberam o pé de figo do vizinho. De vez em quando, o pé de figo dele tomba para o lado da igreja, né? E, de acordo com a lei, aqui a lei brasileira, se uma planta estiver na divisa e produzir do outro lado, o fruto é do dono do outro terreno. Não tem nenhum problema. Se porventura vocês descobrirem que o pastor pegou um figo no pé de figo, que tombou do lado de cá, né? Melhor avisar o vizinho, né? Jacó está aqui dizendo: olha, José, você é um ramo frutífero, e os seus galhos se estendem sobre o muro. Irmãos, nós conhecemos a história de José e sabemos que, por causa da graça de Deus na vida de José, José se tornou um homem próspero, mas não uma prosperidade que foi usada em benefício próprio. José foi elevado ao posto de governador do Egito, e como governador do Egito, José foi bênção para a terra do Egito, quando vieram 7 anos de fome. José foi uma bênção para a sua família que estava em Canaã, desceu para o Egito. José foi uma bênção para as nações que iam até o Egito em busca de alimento. Um ramo frutífero. José, quando na presença de Jacó, a despeito do seu passado de amargura, Jacó está dizendo: você é um homem frutífero. Meus irmãos, nós pregamos o sermão aqui no dia 31 de dezembro, com base em Gênesis 41, versículos 50 a 52, que narra o momento em que, estando José no Egito, teve 2 filhos, e aos seus 2 filhos, o primogênito ele chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer dos meus trabalhos de toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero, frutífero na terra da minha aflição. Os irmãos talvez se lembram que nós destacamos que o nome Efraim significa: eu serei duplamente frutífero. Eu serei duplamente frutífero. Esse é o significado da palavra Efraim. E é essa palavra que Jacó usa aqui. José, você é Efraim. Olha só, meus irmãos, anos depois, décadas depois do nascimento de Efraim, quando José disse: eu serei duplamente frutífero, o seu pai olha para ele e diz: José, você é um homem frutífero, duplamente frutífero. Era esta a situação de José no Egito. E naquela ocasião, quando nós pregamos, nós afirmamos que a graça de Deus nos faz superar um passado de sofrimento e amargura. José superou o seu passado de sofrimento e de amargura, e a graça de Deus nos possibilita frutificar no presente, apesar de um passado de aflição e amargura. Meus irmãos, um comentarista afirmou o seguinte: a Raquel estéril produziu a mais frutífera das tribos. Nós nos lembramos que Raquel era estéril, e havia a disputa de Raquel com Lia, até que, depois de muito esperar, Raquel deu à luz a José. Então o comentarista afirmou que a Raquel estéril produziu a mais frutífera das tribos, a tribo de José. Irmãos, o que nós podemos pensar nesse momento? Quantas pessoas vivem derrotadas no presente, sem nenhuma perspectiva otimista em relação ao futuro, simplesmente porque não conseguem se livrar da amargura de um passado de sofrimento? Nós olhamos aqui para as palavras de Jacó, dizendo: José, você é um homem frutífero, a despeito do seu passado de amargura. Mas quantas pessoas não conseguem
agir dessa forma, não consegue se comportar dessa forma, não consegue viver dessa forma no presente. Meus irmãos, sempre preso a alguma situação do passado. E o que nós estamos afirmando, e nós encontramos muitas pessoas assim, pessoas que vivem como derrotados no presente, se comportam como derrotados, falam como derrotados, reclamam como derrotados, sem nenhuma perspectiva otimista em relação ao futuro, simplesmente porque estão apegados a um passado de sofrimento, de tristeza e de amargura. Pessoas que sofrem da síndrome de Hard. Já ouviram falar da síndrome de Hard? Hard é aquele personagem daquele desenho antigo que andava moribundo e dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar. Se você digitar no Google a síndrome de Hard, você vai ver que vai aparecer a figura daquele indivíduo, sujeito para baixo, sujeito derrotado, que não consegue enxergar o lado positivo ou enxergar as coisas de forma positiva. Pessoas que se recusam a ser frutíferas, meus irmãos, no presente, sempre cultivando as amarguras do passado. Quantas pessoas eu já encontrei que vêm reclamar, lamentar a vida e tal, lamentar o presente, e você percebe assim, aquela pessoa não tem nenhuma perspectiva otimista, ele não consegue olhar para o futuro com alegria, com expectativa, com esperança. E ele está sempre preso lá no passado. Pastor, é porque o senhor não sabe como foi a minha vida. Se eu contar a minha história para o senhor, pastor, o senhor chora. Já viram pessoas assim, meus irmãos? Irmãos, e alguns são persistentes em contar a história. Já cheguei para alguns e falei: não, você já me contou essa história várias vezes. Não, pastor, mas eu vou contar de novo. Não precisa contar de novo. Tem que seguir à frente. Irmãos, nós encontramos até mesmo na igreja, no que diz respeito ao envolvimento com a igreja, pessoas que já foram frutíferas, pessoas que já foram dinâmicas na obra do Senhor, pessoas que já foram envolvidas, pessoas que já foram comprometidas, pessoas que já prestaram um grande serviço na igreja, na obra do Senhor, no reino. E de repente elas passaram a viver sem o brilho nos olhos, sem aquela alegria da vida cristã. E aí a gente vai conversar para tentar entender, talvez para motivar, para ajudar a pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Irmãos, eu estou falando aqui a novidade para a igreja? Pastor, vocês não são pastores, mas vocês já devem ter ouvido. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu nessa igreja, pastor. O senhor chegou tem pouco tempo, mas lá no passado, aí voltam lá no passado, porque aconteceu assim. Irmãos, eu pastoreei uma igreja, e tinha um sujeito lá, que até frequentava até bem, mas ele havia pedido a exclusão do hall de membros da igreja, se desligado da igreja, mas continuava frequentando. E aí as pessoas falam assim: pastor, esse homem já trabalhou tanto na igreja, já exerceu liderança na igreja, foi professor de escola dominical, um excelente professor, mas alguma coisa aconteceu e ele está aí como uma planta murcha. Eu podia conversar com ele. Foi bom conversar com ele. Só que quando eu fui conversar com ele, eu descobri que uns 10 ou 15 pastores que tinham passado antes de mim, já tinham feito a mesma peregrinação que eu, de ir conversar com ele. Aí ele: pastor, vou contar para o senhor a história, como foi que tudo aconteceu. Irmãos, a história estava tão viva na memória dele, de um episódio que aconteceu num estudo na escola dominical. Aí ele citava o nome do fulano, ele citava os detalhes, citava a história. Eu falei: irmão, isso é coisa lá do passado. Não, pastor, não é do passado, não. Eu pastoreei aquela igreja 3 anos, e aquele indivíduo permaneceu os 3 anos do mesmo jeito. Poderia contribuir, poderia produzir, poderia frutificar, poderia usar os seus dons, os seus talentos,
a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua experiência, para ser um ramo frutífero na igreja, para ser uma planta cujos galhos se estendem sobre o muro, abençoa os de dentro e abençoa os de fora. Mas ele se recusava, como eu creio que até hoje ainda se recusa. Irmãos, Jacó está dizendo aqui que José era um ramo frutífero, era um galho que estava estendido sobre os muros. E por quê? Porque ele teve a capacidade, pela graça de Deus, de superar um passado de amargura. E por que ele superou um passado de amargura? Por causa do poderoso de Jacó, do pastor de Israel, da pedra de Israel. Irmãos, eu sei que há muitas experiências tristes, dolorosas, sofridas, experiências amargas, que nós temos muitas vezes na nossa vida, e às vezes até experiências desagradáveis com pessoas próximas, talvez na família ou talvez até na igreja, que de nós mesmos, nós não somos capazes de superar, nós não somos capazes de administrar, e não somos mesmo, mas a graça de Deus, o poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel, a pedra viva, nós cantamos aqui hoje que Cristo é a pedra viva, é por causa dele, é com ele, é nele, que nós podemos e devemos ser ramos frutíferos, tanto aqui dentro, quanto lá fora, de um lado do muro e do outro lado do muro. Se alguém está em Cristo, Jesus disse, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, são coisas passadas, eis que se fizeram novas. E estar em Cristo é estar ligado à videira, e Jesus diz, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, o que Jesus disse? E eu nele, esse dá muito fruto, nós precisamos, no dia de hoje, no presente, sermos ramos frutíferos. Nós passamos então, irmãos, ao terceiro tópico. Nós vimos que Jacó está aqui mexendo no passado de José, um passado de amargura, de sofrimento, mas ele está observando que José era um homem próspero, um homem frutífero, mas nas suas palavras, meus irmãos, ele desperta José para que José pudesse pensar também na bem-aventurança futura. É como se ele dissesse, olha José, o seu passado foi sofrido, foi um passado de amargura, pela graça de Deus hoje você é um ramo frutífero, mas isso não é tudo que você pode fazer, e não é tudo que Deus tem para fazer na sua vida. E aí então, irmãos, a partir do versículo 25, nós já encontramos os verbos no tempo futuro, quando Jacó vai dizer assim, o Todo-Poderoso te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. Deus vai te abençoar, José, Deus vai continuar te abençoando. Meus irmãos, para o crente do Antigo Testamento, na mente de um crente do Antigo Testamento, a bem-aventurança estava relacionada a pelo menos duas coisas: prosperidade, que estava ligada às bênçãos da terra, e descendência, as bênçãos do ventre. Isso era muito importante para o crente do Antigo Testamento. Por isso, o apreço pela terra. Por isso, o prazer em ter uma descendência abençoada. E por isso também o Senhor advertia que a desobediência poderia fazer com que eles fossem expulsos da terra. Vou citar aqui 2 salmos, 112, diz assim, bem-aventurado o homem que teme os senhores e compraz os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Observe as duas coisas, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Duas coisas, terra, prosperidade
e geração, descendência. Quando Deus chamou Abraão, prometeu a ele descendência e prometeu terra. O mesmo ele fez com Isaac, o mesmo ele fez com Jacó. Salmo 128 diz que é bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das mãos, irmãos, a mão que lavra a terra, a mão que tira da terra o sustento, obtém a prosperidade, mas não só isso, a tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Então a bem-aventurança para o crente do Antigo Testamento estava ligada a essas duas coisas: prosperidade, ou seja, as bênçãos da terra, e descendência, as bênçãos do ventre. Então, Jacó está falando com José e menciona aqui essas duas coisas, no versículo 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, chuva, com bênçãos das profundezas, águas brotando das profundezas da terra, com bênçãos dos seios e da madre. As duas coisas estão presentes aqui, meus irmãos: a prosperidade, a bênção do Senhor sobre a terra, a chuva que cai sobre a terra, mas também a descendência, um ventre que dá à luz e seios que amamentam. Jacó está dizendo para José que Deus haveria de abençoá-lo com essas duas bênçãos: a prosperidade da terra e a bênção de uma descendência poderosa. Um comentarista diz o seguinte: Jacó prometeu a José que Deus daria a seus descendentes bênção sobre o solo que cultivassem, ao enviar chuvas dos altos céus e mananciais do deserto. Também prometeu fertilidade para o povo, de modo que a tribo crescesse para a glória de Deus. E aí ele diz o seguinte: Efraim e Manassés, os dois filhos de José, foram tribos importantes em Israel, sendo que o reino do norte era muitas vezes chamado de Efraim. Quando houve aquela divisão das tribos, o reino do sul ficou conhecido como tribo de Judá, e do norte como reino de Efraim. Irmãos, as duas palavras, essas promessas se cumpriram, de modo que então Jacó está chamando a atenção de José, para que ele olhasse para o futuro, para as bem-aventuranças futuras que Deus tinha preparado para ele. E diz mais no versículo 26, as bênçãos de teu pai, ou seja, as bênçãos de Jacó, excederão as bênçãos de meus pais, Abraão e Isaque, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Meus irmãos, o que Jacó está dizendo para José é mais ou menos o seguinte: Abraão foi um homem muito abençoado, Isaque foi um homem muito abençoado, mas Jacó está dizendo: as minhas bênçãos ainda excederão em muito as bênçãos dos meus pais, e essas bênçãos recairão sobre José, sobre a sua cabeça, porque José é aquele que foi distinguido dos seus irmãos. No que diz respeito aos privilégios da primogenitura, José iria herdar uma porção dupla da herança. E quando você olha o mapa da distribuição da terra prometida, você vai encontrar lá terras que foram demarcadas para Manassés e terras que foram demarcadas para Efraim. Não vai encontrar terras demarcadas para José, porque Efraim e Manassés se tornaram como que dois filhos. E se você olhar um mapa que faz a demarcação, vai ver que as terras de Efraim e de Manassés são muito maiores do que as terras dadas às demais tribos. Meus irmãos, o que nós podemos destacar aqui? É que Jacó está dizendo assim, mais ou menos assim para José: José, o seu passado é um passado de amargura, por causa dos flecheiros, por causa dos satãs, por causa dos seus adversários, por causa daqueles que te odiaram. Mas o que eu vejo hoje é um homem frutífero,
um homem próspero, um homem que é uma bênção que se espalha por cima do muro, dos dois lados do muro. Mas José, você precisa saber que Deus ainda tem muito mais para você e para os seus filhos do que a prosperidade que você goza aqui no Egito. Muito mais. Ele estava falando da terra prometida, meus irmãos. E José entendeu que, embora ele tivesse se tornado um homem próspero no Egito, ele precisava também tomar posse da sua terra na terra prometida. De modo que, quando José estava já velho, no seu leito de morte, chamou seus irmãos e disse para eles o seguinte: eu estou velho, eu estou quase morrendo, mas tenho uma promessa. O Senhor disse que vai dar a terra de Canaã como herança, e vocês vão jurar que quando o Senhor vos visitar, vocês vão levar os meus ossos daqui com vocês. E a história nos diz que quando Deus tirou Israel da terra do Egito, levaram os ossos de José. E o livro de Josué diz que quando eles tinham distribuído a terra, os ossos de José foram sepultados numa parte que havia sido prometida a ele por seu pai quando ainda era vivo. Irmãos, o que é que nós podemos tirar de lições práticas para a nossa vida? Eu quero pontuar aqui, já na nossa conclusão, algumas coisas. Primeiro, Jacó estava agindo como um mediador das bênçãos pactuais de Deus para seus filhos. Então nós devemos nos lembrar que nós hoje temos o Filho de Deus como nosso mediador, através de quem temos acesso ao Pai e às suas bênçãos. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não existe bênção fora da pessoa de Cristo. Deus nos tem abençoado por meio de Cristo. Bênçãos materiais e terrenas, bênçãos celestiais e eternas. Segunda coisa, meus irmãos, Jacó lembra a José que o seu passado foi de amargura, reconhece que o seu presente era próspero, mas o lembra de que isso não era tudo. Deveria José olhar com expectativa para a bem-aventurança futura, não no Egito, mas na terra prometida. José deveria conservar no seu coração a expectativa, a esperança, ainda que ele fosse próspero no Egito, ainda que ele tivesse uma posição extremamente privilegiada no Egito, ele precisava saber que aquilo não era tudo que Deus tinha prometido para eles. E nós podemos afirmar, irmãos, de forma prática, que ainda que tenhamos tudo, ou melhor, ainda que tenhamos tido um passado de trevas, um passado de pecado e amargura, se estamos em Cristo, nós já desfrutamos de uma posição privilegiada. E com Cristo, nós podemos e devemos ser ramos frutíferos nesse mundo. Contudo, não devemos tirar os nossos olhos da bem-aventurança eterna que nos está prometida e guardada pelo próprio Deus. Nosso passado é um passado de trevas, é um passado de pecado, é um passado de amargura. O nosso presente pode ser e deve ser um presente frutífero. Mas por mais frutíferos, por mais prósperos, por mais bem-sucedidos que nós sejamos, nós não podemos tirar os nossos olhos da bem-aventurança futura e eterna que Deus tem prometido para aqueles que são descendentes de Jacó e herdeiros com Cristo. Irmãos, José estava bem na terra do Egito, mas o futuro de sua descendência seria muito melhor na nova terra. E eu então termino dizendo o seguinte: por melhor que estejamos nesse mundo, a bem-aventurança futura com Cristo será infinitamente melhor. Por melhor que nós estejamos nesse mundo, a bem-aventurança eterna com Cristo será infinitamente melhor.
frutifiquemos no presente com os olhos na eternidade. Que nós não permitamos que a nossa vida presente e o nosso futuro seja comprometido por causa de alguma amargura, algum rancor, algum ressentimento passado. Para isso nós precisamos da graça do Senhor. Então que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Irmãos, eu quero convidá-los para nós fazermos uma oração cantada. Hino 299 do nosso inário, 299. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Não é esse? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. 299, vamos cantar, depois estarei impetrando a bênção do Senhor sobre a igreja. Meus irmãos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, Criador e sustentador das nossas vidas, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e para todos sempre. Amém e amém. A igreja pode se assentar.